Nós vamos continuarmos na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 4 e o último capítulo da epístola. Nós vamos falar do capítulo 4, do 1 ao versículo 5. Algo extremamente relevante nos dias de hoje. A fidelidade e o zelo na pregação da palavra. Fidelidade e zelo na pregação da palavra. E eu coloquei como título essa mensagem, não cesse de falar. Mesmo que as coisas que estejam ao redor estejam sempre, de alguma forma, buscando ou nos levando a entendermos que precisamos de algo mais. Precisamos trazer algumas outras coisas, mas que venhamos cumprir as Escrituras, que dizem que a pregação da palavra e a exposição da mesma é o que nós precisamos para as nossas vidas. Sabe, meu amado, não adianta eu colocar tantas coisas periféricas se eu não trouxer uma palavra com zelo e com qualidade nas Escrituras. Eu posso mudar toda a fachada de uma igreja, eu posso pintar ela de preto, eu posso pintar ela de roxo, posso botar ela pintada de melancia, sei lá. Mas o que caracteriza uma igreja do Senhor é a palavra sendo pregada e exposta como verdade. E os irmãos se amando uns aos outros, assim como o Pai nos amou. E então, Paulo escreve a Timóteo, não cesse de falar, em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Por que, meu amado? Os homens teriam coceira nos ouvidos e querem ouvir aquilo que lhes satisfaz. Mas que a palavra da verdade esteja sempre em nossos lábios. Mesmo que os ensinos contrários venham, estejamos sempre atentos e capacitados por Deus para refutá-los, todos eles. Então está assim escrito, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pai, rogo a ti, Senhor, que essa palavra fale profundamente aos nossos corações neste dia, para que venhamos realmente, Senhor, ter zelo com a pregação das Escrituras, pois nela, Senhor, verdadeiramente é a fonte que nos alimenta. Senhor, que essa palavra fale ao coração de cada um dos teus filhos o valor das Escrituras e aquilo que temos, Pai amado, por necessidade de estarmos ouvindo. Senhor, que assim como tu esperaste o teu filho a escrever a este jovem, que tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, esteja também sobre cada um de nós que somos suas igrejas. Cada um de nós, Senhor, que fomos chamados para termos um compromisso de anunciarmos uma verdade e fugirmos, Senhor, do engano, fugirmos, Senhor, dos atalhos e caminharmos na tua direção.
Que verdadeiramente essa palavra fale profundamente em nossas vidas. Eu rogo a Ti, Pai, em nome do Teu Filho, o Jesus o Cristo. Amém e amém. Eu preciso dizer aos amados que, como fui tentado em mudar a palavra, né, já que eu estou falando em Timóteo, para trazer então uma palavra mais para o Dia dos Pais, uma palavra de conforto, uma palavra de certeza que Deus cuida, que Deus que é Pai continua velando, continua visitando os necessitados, olhando para as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Fui bastante tentado em meu coração, mas ao dobrar o meu joelho para buscar ao Senhor, eu não recebi dele essa autorização de mudar aquilo que eu deveria estar trazendo neste dia. Então, eu reconheço isso e eu peço perdão aos irmãos porque fui tentado a mudar algo, mas o Senhor não me permitiu e eu louvo a Deus por isso. Porque o meu desejo era trazer uma palavra hoje de domingo, onde você sairia daqui repleto de felicidade, alegria. Deus cuida de mim, Deus vela pela minha vida, Ele está cuidando da minha família, Ele está cuidando de todos os meus. Mas eu sei que essa verdade é quando você entende o poder da obra que Cristo fez na sua vida. E quando você entende profundamente aquilo que Cristo fez na sua vida, Deus cuida, Deus vela, Deus está cuidando da sua família. Então se alegre nisso, se alegre nisso. Mas vamos lá, meu amado. Primeiro versículo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, testifica de forma detalhada, preste testemunho pleno e completo. Essa é a responsabilidade. Conjuro-te, é isso que ele está falando aqui. Testifica de forma detalhada, ensina, esclareça, traga as verdades da Bíblia, traga aquilo que o homem precisa receber para a sua vida, aquilo que vai trazer o homem entender que mesmo nos dias difíceis e nos dias maus, Deus continua zelando, Deus continua cuidando e Deus continua tratando as nossas vidas. Ele não nos abandona mesmo nos momentos de dificuldades. E essa verdade só vai chegar ao coração do homem se ele entender o valor precioso da cruz de Cristo em sua caminhada cristã. Então o apóstolo Paulo fala a este jovem que ele venha de uma forma detalhada, que ele seja claro, que ele seja então capaz de ensinar detalhadamente aquilo que está nas Escrituras. E aí perante Deus e Cristo Jesus, perante Deus e Cristo Jesus. A responsabilidade está perante Deus e Cristo Jesus, a eles em primeiro lugar. O meu compromisso é com eles, o teu compromisso é com Ele, e é com o Cristo, o Senhor da sua vida. Aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa ensinar, o primeiro compromisso é com Ele, não com os homens. Não como um coração de pastor que iria trazer algo para as ovelhas hoje, que pudesse trazer algum tipo de palavra, a não ser essa palavra. Porque o meu compromisso e o compromisso daquele que ministra é com Deus e com Cristo Jesus. É a Ele que prestaremos conta de tudo aquilo que temos feito e de tudo aquilo que temos falado. Nada ficará sem que venhamos prestar conta a esse Deus. Por quê? Que há de julgar vivos e mortos, a respeito do juízo do grande dia de Deus, a qual haverá, meu amado. Pode parecer tardio. Quanto tempo nós ouvimos isso? Que Jesus virá, a parusa, a segunda vinda do Cristo, a qual Ele vai estar levando para Ele a igreja, aquela igreja que só Ele conhece. Os dias vão passando e talvez você esteja questionando ou até mesmo duvidando que isso realmente vai acontecer. Mas haverá o grande julgamento, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho e toda língua vai confessar isso. Mesmo aqueles que já estão condenados vão reconhecer o senhorio dele. Vão reconhecer o senhorio dele. Esse grande dia irá chegar. O dia do juízo. O dia do juízo. Né? Essa
vinda dele, essa volta de Cristo, essa realidade, a qual então o veremos verdadeiramente como ele é, num corpo transformado agora, não mais na carne, no sangue, porque não pode herdarem o reino espiritual, mas agora um corpo transformado, um corpo glorificado. Estaremos com o nosso Senhor, amém, amado? É como é bom ouvirmos e termos essa certeza em nossas vidas. Sabermos que não haverá um momento a qual estaremos encontrando a igreja do Senhor que já dorme com Ele, aquele importante na sua vida. Todos nós estaremos juntos para então vivermos uma eternidade com o Pai. Isso é confortante, isso é prazeroso saber que essa verdade irá se cumprir em nossas vidas. E pela sua manifestação e pelo seu reino, pela sua manifestação, aonde será claro. Hoje o que nós temos é sombra, nós não entendemos ainda com clareza e com certeza o que será a manifestação do Cristo, quando Ele se revelará por completo a todos nós. Aonde verdadeiramente o veremos e entenderemos quem realmente é esse Cristo e tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Por isso, então, na última sexta-feira, o presbítero Charles trouxe uma palavra para que venhamos adorá-lo. Adore a esse Deus, adore a esse Cristo, adore o seu Senhor, glorifique a Ele em adoração, amado. E somente a Ele. E ele fala, então, que essa manifestação será plena. E pelo seu reino, o reino espiritual do Messias, o Cristo é o Deus homem, naquela misteriosa união hipostástica, é isso, né? Hipostástica, é um nome, que nome é esse? É a união do Cristo, do Deus homem, essa realidade que nos garante, meu amado, o valor da cruz, porque o Deus homem morreu em nosso favor, em nosso lugar. Ele entregou a sua vida por todos nós, por isso o adoramos e por isso glorificamos a Ele. Por isso bendizemos o seu nome. Então, meu amado, esse reino já está estabelecido, esse reino já está no meio de vós, mas a Ele ainda não está pleno, porque ainda há resistência, porque o inimigo ainda batalha contrário, ainda luta, ainda dá dores, ainda dá choro, mas haverá então este dia, onde esse reino será pleno, onde essas coisas não mais existirão, onde viveremos uma eternidade com Ele, vivendo um novo tempo, um novo momento de cada um de nós, meu amado. E tudo isso ainda não fica muito claro para as nossas vidas. Que nenhuma teologia foi capaz de explicar devidamente. Como nenhum é capaz de explicar devidamente todas essas coisas. Se assim fosse, Ele não seria o Deus que é. Se nós conseguíssemos explicá-lo e colocá-lo numa forma ou numa caixinha de sapato, com certeza Ele não seria o Deus que Ele é. Então homem nenhum conseguirá chegar ao nível de trazer todo o esclarecimento dessa verdade. Essa verdade só se revela a espirituais, mas dentro daquilo que Ele quer se revelar, dentro daquilo que Ele deseja se mostrar. Com este ensino, o apóstolo não está descartando os pastores e mestres. Sabe, meu amado? Quando o apóstolo Paulo coloca aqui o valor das Escrituras, ele não está falando assim, não precisa de pastores e mestres. Agora que nós podemos ter a nossa interpretação bíblica, eu não preciso mais, não necessito mais. É importante nós entendermos que todo pastor ele precisa ser mestre. Recai sobre a vida do pastor ser um mestre, para então trazer os esclarecimentos, para trazer então os ensinos das Escrituras Sagradas. Mas nem todo mestre ele é pastor. Nem todo mestre ele é pastor. Mas todo pastor ele precisa ser mestre.
Ele precisa ter conhecimento das Escrituras. Ele precisa detalhar as Escrituras. Então, meu amado, não rejeite pastores mestres nas vossas vidas. Aqueles que têm zelado, aquele que tem velado pela sua vida, aquele que chora, aquele que roga por ti durante a madrugada, aquele que busca nas Escrituras para te trazer os ensinamentos para que a sua vida se fortaleça em Cristo e não nele. O apóstolo Paulo entende que se faz necessário possuirmos pastores e mestres, homens capacitados por Deus para cuidar, para apacentar, para visitar e para ensinar as Escrituras. E nós vamos entender melhor nos versículos abaixo. O nosso Senhor requer de todos nós uma estreita conta de todos os erros cometidos em nossos ministérios. Todos nós prestaremos contas de todos os erros que cometemos, de todas as coisas que realizamos, as nossas palavras frívolas, os nossos erros cometidos. Prestaremos conta, meu amado, de tudo que temos feito, de tudo que temos realizado, as precipitações que temos feito, atitudes que não poderíamos tomar e tomamos. Tudo será prestado conta ao nosso Senhor. A responsabilidade e o compromisso que temos, a realidade que está sobre as nossas vidas, o ministério que o Senhor nos confiou. Um exemplo claro foi o que eu coloquei aqui hoje. Eu, desejoso de falar algo que pudesse partir de vocês, o meu desejo era alcançar vocês e não alcançar o Pai. Louvado seja Deus que Ele não me permitiu cometer esse erro. Primeiro, eu agradeço, na minha preocupação é com Ele. Porque as ovelhas e o rebanho é dele. Mesmo já sendo estendido o poder do seu reino, ainda não se revelou por completo. Você hoje já é cuidado, a sua família já é cuidada. Você vê o poder de Deus sobre a sua vida. Você vê o agir, o mover, o cuidado dele, as bênçãos recebidas da parte do Pai. Isso te traz alegria, isso te traz prazer, isso te traz, hoje, os pais que poderão sentar nas suas mesas com seus filhos ao redor, com seus netos, aqueles que têm. E tudo isso é presente de Deus, isso é dádiva, isso é favor. Ver as nossas famílias crescendo, ver os nossos filhos evoluindo, vendo os nossos filhos alcançando até mesmo patamares maiores do que os nossos. Porque o desejo do Pai é esse, que o seu filho então alcance lugares e patamares maiores do que ele alcançou. Esse reino já está aí. Mas só que o maior de toda a verdade é que ele abriu os nossos entendimentos para a obra que Cristo fez em nosso favor. Mas ainda não é pleno. Ainda não é pleno. Mas haverá esse dia que ele vai chegar. O versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pregues significa anunciá-lo como Messias e incentivar a aceitação do seu evangelho. A palavra que se prega é o Messias, é o Cristo. Esse Cristo homem que morreu em nosso favor. É isso que cabe a mim e a você. Cabe àquele que anuncia, anunciar esse Cristo, o Senhor. Pode parecer repetitivo. Um pastor, então, amigo, começa, ele muito conhecedor das Escrituras, numa igreja histórica, de uma igreja a qual precisa ser feito 5 anos de ministério, de seminário, muito bem preparado, mas ele teve um encontro real com o Senhor e entendeu que eu estou vivendo uma prática longe do Senhor, da teologia a qual eu conheço. E ele então, depois de reconhecer essas coisas, começa a pregar a Cristo na sua igreja. E uma irmã vem para ele e fala assim: pastor, tudo agora do Senhor é Cristo, é Cristo, é Cristo, eu já não aguento mais ouvir de Cristo.
É Cristo, Cristo, Cristo e graça sobre as nossas vidas todo o tempo, amado. É isso que os púlpitos precisam anunciar: o Cristo, o Senhor, e aquele que nos resgatou da ação da morte, da condenação do pecado. Essa é a pregação, anunciar o Messias e a aceitação do Evangelho. Se você ainda não tem um encontro com Cristo, tome agora a tua posição. Mas é Ele que convence essa verdade, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é que vai te revelar essa verdade, a sua necessidade de ter, então, um encontro real com Ele. Não com a doutrina, mas o Evangelho, que é as boas novas, que é o próprio Cristo, a pessoa do Cristo. Então, ele continua falando aqui: pregue a essa palavra e insta, com o sentido de persista, insista, não desanime, continue falando dela, mesmo que estejam aí surgindo igrejas pretas, roxas, lilás, né, pintada de melancia, muita coisa acontecendo em volta. Continue pregando o Cristo, não abra mão desta mensagem. Esta mensagem é loucura para aqueles que se perdem, mas é para a salvação de todo o homem, amado. O justo viverá por fé e não mais por vista. Eu não serei atraído por aquilo que está ao redor, mas é pela ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, pois é ela que transforma o coração do homem, um coração empedernido, um coração duro, um coração longe. É somente essa palavra. Essa palavra, ela precisa ser de forma inteligível. Você precisa entender o que eu estou falando. Você precisa compreender as verdades de Cristo de forma clara. Né? Os nossos seminaristas estão aí, né? Ortodoxia, ortopraxia, união hipostática, são tantos termos, meu amado. Não é isso? Eu vou convidar a igreja aí a tomar uma posição genoflexa. Quantos aí vão tomar essa posição agora? Sabe o que é isso? Posição genoflexa? Igreja, vamos dobrar o nosso joelho. Vocês entenderam o que eu falei? É a linguagem do catiri. É a linguagem que você vai entender. É a linguagem que você vai compreender. É a linguagem que vai trazer vida em você. Eu sou monergista. O pastor é monge. Monergista é monge. Não é isso? Não, filho. Essa palavra ela precisa ser inteligente e inteligível. E ela só vai ser isso se for o Cristo sendo pregado, anunciado, com clareza e com transparência. Não estou dizendo aí que os nossos seminaristas não vão fazer isso, porque na banca eu vou perguntar essas coisas. Então aprendam, tá certo? Então grava. E aí ele continua falando aqui, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ato de ensinar, instruir, tutoriar. Sabe por quê? Mesmo distante, mesmo afastada, a irmã Zenilda sentiu o desejo, sentiu um compromisso, porque ela foi tutoriada, porque ela foi tratada, ela aprendeu as bases do Evangelho, ela conheceu as bases cristãs, frente a frente, sentado assim, presbítero Charles, uma apostila e ela em frente. E ali você ministra, ali você ensina as bases cristãs, a fé em Cristo, a ceia do Senhor, o batismo, o que isso representa na sua vida, o arrependimento, o nascimento de Cristo, de onde veio a morte. Isso traz sustentação, isso traz verdade, isso não traz dúvida. Alguns dias atrás alguém falou comigo assim: pastor, eu quero me batizar de novo, porque eu já nem sei por que eu me batizei. Eu falei, é mesmo? Então tem que começar tudo de novo. Charles está aí preparado para isso. Para te dizer o porquê que você vai se batizar. Sabe como é que é? A pessoa entra no culto a primeira vez. Quem quer ser batizado? Vem! Batiza, pronto. Não pode ser assim não, filho. Precisa conhecer essas verdades. Catecúmeno, classe de catecúmenos. Vamos aprender as bases bíblicas. Isso requer sobre nós.
Isso requer sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui está recomendando perseverança e intensidade na luta contra os obstáculos. Não é fácil. Não é fácil viver essa realidade. Essa realidade quer esmero, quer dedicação, quer esforço, quer realmente vontade, porque as dificuldades vão vir, os problemas virão, as dificuldades virão, os obstáculos se levantarão, parece que nada cresce, parece que nada vai para frente, parece que aquilo que você faz não tem valor. Mas tem momentos, meu amado, que Deus fala, tem valor, filho. Ô, meu pastor lindão, o Senhor é o meu pastor. Vale a pena? Vale a pena. Esforça-te, dedica-te, seja intenso. Seja intenso. Indicando que necessitamos de muitos incentivos para mantermos no caminho certo. Sabe por que ele colocou isso aqui? Porque ele sabia, meu amado, que o coração impenitente do homem, o coração endurecido do homem, ele toda hora precisa estar recebendo uma sacude dela. O coração do homem precisa estar dando uma mexida. Papai do céu precisa estar falando. Esse homem precisa ouvir a voz de Deus. Porque o coração do homem fica endurecido, amado. É como uma terra a qual tem uma árvore, a qual ela precisa ser regada, porque daquela terra a árvore tira toda a sua ceifa, toda a sua energia, tem toda a sua vida. E se você não vem molhar aquela areia, o que acontece? Ela começa a ressecar. E quando ela então, aquela terra seca, a árvore que está ali plantada, ela morre. Essa palavra é a única fonte, meu amado, que vai trazer vida naquele tronco que parece estar morto, como está escrito lá em Jó. E assim brotará novamente ao ouvir e ao sentir o cheiro das águas. As águas que descem do trono de Deus, amado. A palavra viva, a palavra que vem do alto, é ela que precisa ser anunciada. É a única palavra que vai produzir vida, e vida em abundância. E ela nos ajuda a nos manter no caminho certo. Esse período de pandemia foi um período também de desistência do caminho do Senhor. Muitos pararam, muitos voltaram atrás, muitos desistiram. Meu amado, aquele que teve o seu encontro com Cristo jamais pensa em parar. Em algum momento ele volta para o Pai. Ele vai voltar ao Pai. Ele vai voltar ao Pai. As exortações não podem ir além de auxiliar a doutrina. As exortações, meu amado, ela tem que partir da palavra. A exortação, aquilo que o pastor, aquilo que o homem de Deus traz à sua vida, tem que ter base nas Escrituras. É essa Escritura que vai trazer base para qualquer exortação que venha produzir vida. Se ela só partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, com certeza você corre o risco de não receber vida. Mas quando assim está escrito, faça isso, homem, faça isso, porque com certeza será benefícios para a sua vida e para a sua caminhada cristã, porque está escrito. E se está escrito, viva essa realidade. As exortações precisam ter bases bíblicas e auxiliar o ensino das Escrituras. Então, amado, persevere, não desista, pregue em tempo e fora do tempo. Corrige, repreende. Essas são as recomendações do apóstolo. Corrige e repreende. Semana passada, acho que recebendo uma visita, o irmão estava colocando assim,
Como é bom ouvir quando o pastor fala coisas boas, mas como é difícil quando o pastor chama atenção. Mas se está sendo chamado a atenção porque és filho, e o Senhor corrige e açoita quem lhe tem como filho. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Olha só, amado. Essa é a realidade de um coração que a cada tempo fica mais endurecido. Pois haverá um tempo apropriado, uma ocasião. E a ocasião é essa, meu amado. O coração começa a se tornar uma pedra. Esse coração não mais dá resposta às coisas espirituais. Mais uma vez eu quero lembrar que essa carta, o apóstolo Paulo não pensa naqueles que estão lá fora, mas ele escreve para aqueles que estavam dentro das igrejas. E ele fala que o coração desse homem se tornará duro como uma pedra. Esse homem se tornará impenitente. Esse homem não vai dar mais crédito à palavra pastoral, não vai dar mais crédito ao ensino do pastor, não vai dar mais crédito àquilo que a liderança vai falar ao seu coração. Pode haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por implicação, meu amado, a doutrina genuína, a verdadeira, a pura, não corrompida. Por que, meu amado? Trazer algum tipo de adição para essa doutrina é quebrar aquilo que as Escrituras têm nos ensinado. Ela é simples, pura, e só ela, é ela que basta. E só ela que vai direcionar o cristão. É ela que vai trazer a realidade bíblica. Sabe, meu amado, no meio de tantas teologias que têm surgido, a teologia liberal, a teologia do coach, a teologia, deixa eu ver, da prosperidade, tantas coisas sendo anunciadas e pregadas, mas que não têm o peso e o valor das Escrituras, jamais vão alcançar o peso e o valor das Escrituras. Essa doutrina, meu amado, é um ensino divino para as nossas vidas. As Escrituras é tudo o que um homem espiritual precisa e necessita ter. Aquilo que esse homem precisa, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, está contido nas Escrituras. Eu preciso ter relacionamento com ela. Eu preciso ver nas Escrituras algo que me dá prazer, algo que me dá desejo de buscar, de aprender, de ler. Eu preciso ter nas Escrituras essa verdade. Por que, meu amado? Ao contrário, esses homens vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. Em alguma tradução está dizendo assim, comichão. Não é isso? Não sei se alguém tem aqui essa tradução que fala comichão. Que quer dizer um mau sentido, um desejo irregular, desenfreado. Um apetite desenfreado em ouvir coisas que o seu ouvido se satisfaz. Ouvir aquilo que é bom. Ouvir aquilo que lhe dá prazer. Ouvir aquilo que massageia o seu ego. Ouvir aquilo que somente é agradável porque me deu uma resposta imediata. Amados, os homens vão se cercar disso. E aí, essa semana, o presbítero Charles me enviou um vídeo, a qual, quando eu vi o início do vídeo, assim, me lembrou essas verdades, assim, esses homens que são capazes, de forma eloquente, nos lembrando, assim, aquela falsa humildade
de sabedoria de coisas ocultas, a qual o apóstolo Paulo combate em Colossenses, a qual nós estamos estudando, se mostrando senhores, e os homens vão atrás disso porque os seus ouvidos estão sentindo comichão. Eu preciso ouvir aquilo que é bom, eu preciso ouvir aquilo que me satisfaz, eu preciso ouvir aquilo que me traz paz, mas a paz é só em Cristo Jesus, amado. É só em Cristo Jesus. Por toda a depravação humana, os crentes piedosos devem se esforçar com todo empenho para preservar essa palavra. Sabe, amados, a depravação humana, e o texto que eu li lá em Romanos, ele está inserido dentro disso, né? O Evangelho vem, depois o apóstolo Paulo começa a falar da depravação do homem, a depravação do homem. Ele vem falando isso, a depravação do homem chega a ponto tão claros e tão visíveis que ele começa a se cercar de coisas que, eu quero ouvir isso. Isso é bom. Mesmo que possa ser mostrado que está indo contrário à verdade bíblica. Mas isso é bom, isso satisfaz e eu quero ouvir. Quantos de nós, amados, vivemos dando desculpas para Deus ou para não assumir um serviço, dar um chamado divino? Quantos de nós, meu amado, ficamos dando desculpa para não sairmos dos nossos lares, para estarmos na igreja do Senhor, glorificando e exaltando a Ele? Eu repliquei aí algo que eu recebi num pastor, achei muito interessante. No período de pandemia, se você visitou a igreja, se você visitou o vizinho, se você visitou o shopping, se você foi em tantos outros lugares, pode vir na igreja, meu amado. O mesmo Deus que te protegeu lá, Ele vai te proteger nesse lugar, amém ou não? Mas na igreja, eu não posso vir. O Covid está lá. Só aqui que tem Covid. No shopping não tem. No aniversário do vizinho não tem. Só aqui que tem. Mas eu louvo ao Senhor que Ele me protege lá no vizinho, lá no shopping, porque eu fui. Eu fui no vizinho. Eu fui no banco. Já viu como é que está o banco? Eu fui lá. Tu vai com medo, mas tu vai. Tu foi no mercado? Tu vai fazer compra também. Mas tu vai lá, mas tu vai com medo. Deus me protege, Deus me guarda. E Ele te guarda aqui também, é o mesmo Deus que está lá que está aqui. Mas o homem sente coceiras para ouvir assim, a curva do Covid está aumentando. O pico. Isso aí, o pico. Vivo o isolamento, é só para aquilo que eu quero. Isso é a depravação do homem. Enquanto os corações não estiverem totalmente endurecidos, devemos nos dedicar a pregar. Sabe, meu amado, insta, prega. Não desista. Porque o Senhor não desistiu da sua vida. O Senhor não desistiu de você. O Senhor levantou pessoas para pregar em seu favor. O Senhor levou pessoas a estarem indo em sua direção, a anunciar a palavra da verdade. Você rejeitou um, rejeitou dois. Eu falei aqui já uma vez que meu pai nos colocou à frente de toda a igreja e me perguntou assim, vocês querem aceitar Jesus? E nós negamos isso lá no quintal. Uma vez o presbítero Charles fez isso aqui na igreja. Deu uma vontade de dar um mata-leão no presbítero Charles, mas era a graça divina falando comigo, eu ainda não ouvi a voz do meu Senhor. Mas a prova é Ele insistir na minha vida e me trazer a verdade espiritual para que então agora eu seja um instrumento na mão deles. E entenda que o Charles foi usado por Ele para me anunciar a palavra da salvação, que meu pai foi usado por Ele para me anunciar a palavra de salvação, para que eu entendesse a cruz de Cristo em minha vida, amado. Deus é misericordioso demais, então não desista de ninguém, meu amado. Pregue a palavra, insta, tempo fora de tempo. Fale do amor de Deus. Não cabe a você dizer que esse vai ser salvo e esse será condenado. Não cabe a nós. Não podemos nos desviar da responsabilidade de atenção ao nosso ministério. Esforça-te no teu ministério. Dedica-se ao seu ministério. Tenha prazer naquilo que o seu ministério foi lhe confiado.
Mas uma coisa para terminar esse versículo aqui que eu acho que isso me chamou bastante atenção. Cercar-se-ão de mestres. O homem que está com o coração endurecido, ele não quer um mestre só não, que fale aquilo que ele deseja. Ele quer estar cercado de mestres, que falem somente aquilo que é bom, somente aquilo que satisfaz. Arrependei-vos, que é chegado o reino. Não, isso não. Do jeito que eu estou vivendo, tá bom. Não. Mas ele vai ouvir assim, ó, Deus ama todo mundo. Deus morreu por todos. Isso aí, só vitória. O homem não vai querer só um mestre, não. Ele vai se cercar de homens que vão falar, tá vendo isso aí? Deus está nisso. Não, pode fazer isso, ó. Deus está nisso. Deus é que te levou para esse lugar. Deus é que te falou isso. Quando na verdade, se a palavra e se Deus não falou, e se não testificou com a igreja, Deus não vai estar, meu amado. Deus não vai estar. Mas o homem sentindo coceira nos seus ouvidos, deixando que o seu coração o guie, vai se cercar de falsos mestres que vão falar aquilo que o coração dele deseja ouvir. Versículo 4 está assim, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Vão recusar-se, né, Charles, a ouvir a verdade. Se desviarão, meu amado, desviando os ouvidos da verdade. A verdade, ele vai se desviar dela. Eu não sei aqui se você conhece alguém que não quer assim, eu não quero nem ouvir. Não, nem fala de Apocalipse para mim. Conhece alguém assim, amado? Pessoa que não quer ouvir, que no final está reservado lá. O que João tem trazido e nos trouxe como revelação divina é o final da humanidade e a pessoa não quer ouvir aquilo. Nem fala de Apocalipse. Não gosto. Não gosto nem de ler. Foge dessas verdades. Se desvia dela. Porque essa verdade aqui, nela não tem impureza, nela não tem falsidade. Essa pureza, essa verdade aqui, é a verdade revelada por completo. Nada fica como sombra. Tudo nos traz esclarecimento. Eu vejo nitidamente, não embaçado, mas de uma forma bem clara. Bem clara. E a fábula aí é uma história, né? História, não com HI, né? Não uma história, mas uma história, numa narrativa de cunho popular. Algo que o homem começa a contar. É o que Paulo está falando aqui, ó. Esses homens começam a contar historinhas. Começam, então, a atrair os desavisados por essas historinhas. Esse caminho aqui também é divino. Esse caminho aqui também agrada ao Senhor. Esse caminho aqui também vai te levar à salvação. Meu amado, se não for o caminho a qual Cristo nos leva, que Deus loucos errarão esse caminho, não é o caminho da verdade, foge dele. Essas historinhas, essas fábulas, que fazem os homens se afastarem da verdade. Culto do óleo ungido. Mas você tem que vir 7 cultos diretos. Se faltar um, já era. Culto da oração da carteira de trabalho. Se você faltar um, tu vai ficar desempregado. Deus é misericordioso e gracioso, Ele vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos seus, não vai deixar faltar nada, Ele vai te visitar e na hora certa Ele vai abrir a porta de emprego que você precisa, meu amado, dentro da vontade soberana dEle. Mas o meu coração está desejoso demais, eu preciso de uma porta de emprego. Aí o falso mestre fala assim, lá nós vamos fazer essa campanha, vem, que tu vai ver só se as coisas não vão mudar. Ou então deposita no altar do Senhor tanto que você vai ver quanto vai multiplicar.
A sã doutrina é aquele manejo puro e natural da palavra de Deus. A sã doutrina é isso, manejar essa palavra com pureza e com esclarecimento daquilo que o Pai tem nos tratado, daquilo que o Pai tem nos dado. A consequência, quanto mais os homens desprezam a doutrina, mais longe do Senhor eles ficam. Porque se eu não conheço a Ele, eu começo a viver as coisas e achar que isso é normal. É natural. Eu começo a responsabilizar e botar na conta de todos os outros. Isso é normal? Não é normal. O normal é aquilo que Cristo fez sobre a minha vida e sobre a tua vida. É a verdade cristã. É a verdade cristã, meu amigo. Eu recomendo a você, dedique-se nas Escrituras. Devemos, então, bravamente enfrentar as armadilhas de Satanás. Continuemos neste lugar com o compromisso de pregar a palavra, de ensinar as Escrituras, tá certo? Carta a carta, continue pregando a verdade do Evangelho, continue pregando a verdade que brada do alto. Não vamos abrir mão daquilo que Cristo fez por nós, não vamos abrir mão de não sermos conhecidos nesta comunidade como a igreja da palavra, que é a verdade, amado. Isso me traz, rapaz, um regozijo quando eu ouço isso. Ah, é lá na igreja da palavra, é lá na igreja da palavra. Louvado seja o Pai por isso. Porque é assim que eu quero ser reconhecido. Um homem preso à palavra. Um homem comprometido com as Escrituras. Um homem que vive o favor divino. O versículo 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo faz. Tu, porém, mais uma vez o apóstolo Paulo é bem pessoal. Ser sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, sofre as aflições, sofre as aflições, sofre as aflições. Suportar dificuldades, as dificuldades virão, os problemas virão, as inquietações virão, mas suporta tudo isso, meu amado. Suporta todas as coisas. E faz o trabalho de um evangelista. Aqui, esse evangelista aqui, o apóstolo Paulo está falando de homens que viajavam como missionários para pregar o evangelho e fundar igrejas. E hoje, evangelista é simplesmente hierarquia nas igrejas. Fulano é evangelista. Mas por que é evangelista? Porque é. Ah, consagramos a evangelista, mas vai abrir igreja? Vai sofrer? Vai caminhar? Mas por que ele é evangelista? Ah, porque ele prega a palavra. É mesmo. O evangelista, meu amado, é aquele que sai, que prega, que avança, que planta igreja, que anuncia a palavra do evangelho. E olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que não era um tempo bom, não. Tempos difíceis, que não tinham como locomover, era tempo complicado. Mas aí eu pego o título, eu sou evangelista. Tu é evangelista de onde? Fundou o quê? Fundou qual igreja? Abriu, trabalha onde? Não, é porque eu prego a palavra. Não, amado. O evangelista, ele sai. E é por isso que Paulo fala assim, sofre as aflições. Não é fácil, não. Ser um evangelista cabal, sair para abrir uma igreja, para pregar o evangelho, para ir para lugares de escusa onde ninguém quer ir, meu amado. Vai para esse lugar. Com certeza ali tem vidas que necessitam ouvir da tua palavra. Cumpra, exibir provas completas, obras que realmente venham confirmar essa realidade desse chamado, dessa convicção daquilo que Deus fez na tua vida, desse chamado que Ele tem sobre a sua vida.
Isso vai trazer provas. Pode ter certeza, o teu ministério será garantido por provas, por frutos daquilo que você fez. Quanto maior males causados, mais esforço deverão adotar para curar. Quanto maior, meu amado, são os males causados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, maior sobre nós é o requerimento daquilo que a gente vai combater. Não é assim, meu amado? Quanto mais forte tiver a pneumonia, mais forte tem que ser a bezetacil. Não sei nem se tem mais forte, ou a quantidade. Que aquilo dói igual um louco, né, meu amado? Mas cura, é ou não é? Dói, mas cura. É igual a Bíblia, filho. Dói, mas cura. É a única maneira que curar o pecado é a Bíblia. É você sentar e ouvir 40 minutos o pastor Eric pregando. É a única maneira que você vai ser curado do pecado. Palavra fast food, meu amado, não cura. Palavra serviço rápido não cura. Palavra não pode ser fast food. Ah, entra ali, ó, para ali na esquina, ó, ouve um pouquinho, 10 minutos, está curado. Não, meu amado. Então, esforça-te, porque os dias estão difíceis e maus. O apóstolo volta a encorajar em seu ministério. Mais uma vez, o apóstolo Paulo encoraja ao ministério de Timóteo. Ó, suporta as aflições, filho. Não abre mão, não. Trabalha realmente como um evangelista. Cumpre aquilo que está sobre a sua vida. Cumpre aquilo que está sobre o seu chamado. Devemos nos cuidar para não fracassarmos em meio à trajetória. Meu amado, devemos nos esforçar para que não venhamos nos perder na carreira que o Senhor tem proposto para nós. Nós vamos fazer 3 aplicações desse texto aqui. A primeira dela, devemos lutar bravamente contra os ataques de Satanás. Lute contra os ataques de Satanás. Mentiras sendo lançadas, caminhos e atalhos que ele tem aberto para ti. Eu louvo ao Senhor e peço ao Pai que esteja guardando a vida e livrando os nossos jovens de caminhos que aos olhos de todos os outros jovens parece ser agradável, parece brilhar, parece ser bonito, mas são caminhos que levam à morte. A segunda aplicação, mesmo sabendo que todas essas coisas iriam acontecer, não podemos nos acomodar. Meu amado, está escrito. E aí eu vivo então aquela realidade assim, está escrito, vai ter jeito mesmo. Não se acomode. Seja aquele que também vai se levantar, assim como Judas, assim como Paulo, que vai lutar bravamente pelo anunciar a verdade. Assim como João também trouxe a verdade, lutando pelas verdades espirituais. Que neste lugar sejam homens e mulheres levantados por Deus para lutar pela verdade divina, amado. Quando alguém falar assim, fulano não tem jeito, tu fala assim, pro nosso Deus tudo pode. E a terceira e última aplicação, esteja preparado para enfrentar toda esta eclosão de impiedade, vivendo sempre em consciência da obra de Cristo. Esteja preparado. Essa situação toda onde tudo é relativo, não é bem assim. Não é dessa maneira, tudo pode. Não, meu amado. Lute contra isso. E mostre sempre uma consciência verdadeira na obra que Cristo realizou em nosso favor. Amém? Que Deus nos abençoe.